Agora é a hora da nossa palestra e a nossa convidada hoje, que eu nem vou contar quantas montanhas, quantos obstáculos ela teve que passar hoje para chegar até aqui, a essa hora, para estar aqui conosco. Mas ela traz uma mensagem tão importante, que, como já dizia o grande poeta português Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E como a nossa alma não é pequena e a alma da nossa irmã Marisa Mendes também não é pequena, nós estamos aqui para ouvi-la, para aprendê-la e para também usar muitas coisas que ela vai nos dizer. Marisa, obrigado. Esteja com todos os espíritos bons do seu lado. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, o seu imenso amor, restabeleçam na terra o reino de Deus e toda a sua harmonia. Hoje nós fomos convidados aqui para falar e nós pedimos licença para contar uma história e voltar ao passado. Mas voltar ao passado só vale a pena quando esse passado traz para o nosso presente, inshallah, para o nosso futuro, coisas boas, força, coragem. E hoje nós vamos falar daquelas figuras do Evangelho de Jesus, não as que ficaram famosas, que passaram aos Evangelhos. Nós vamos falar das anônimas, de mulheres fascinantes, mas que passaram anonimamente a história, mas que estiveram com Jesus, trabalharam com Jesus. E desde que do advento do Espiritismo, e especialmente no Espiritismo aqui no Brasil, alguns espíritos, através de Chico Xavier, Humberto de Campos, através do Divaldo Franco, Amélia Rodrigues, de Dona Ivone Pereira, que psicografou, Leão Tolstói psicografou através de Dona Ivone Pereira, Ressurreição e Vida, esse mesmo espírito, que como ele diz nesse livro que eu vou falar, ele diz que uma vez escritor, sempre escritor. E no mundo espiritual, ele pediu permissão e a obteve por seus méritos. Leão Tolstói começou a colher na espiritualidade os depoimentos de pessoas, de espíritos que estiveram com Jesus, que aprenderam com ele e que se tornaram seus trabalhadores da primeira hora. E para ser trabalhador da primeira hora de Jesus exigia muita coragem. E estes corajosos passaram anônimos a história, e Leão Tolstói recolheu no mundo espiritual essas histórias. Nesse livro aqui, Mulheres Fascinantes, através da médium Yolanda Cirineia Maffei. E a história que nós vamos nos deter hoje, ele conta a história de Rebeca. E Rebeca, quem é Rebeca? Era só Rebeca. Mas Rebeca tinha uma avó que se tornou muito famosa e passou aos evangelhos. Ninguém sabe seu nome, mas o seu exemplo está no evangelho. A Rebeca era neta da viúva do gasofilácio. E, sentado em frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. E vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante, valia muito pouco. E, chamando a si os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade, eu vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os outros deram o que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha e tudo o que possuía para viver. Pois bem, agora nós vamos voltar ao passado. E aí nós vamos nos sentir naquela atmosfera da Jerusalém
do tempo em que Jesus estava pregando. E naquele movimento do salão, do grande templo de Jerusalém, as pessoas já se acotovelavam porque os portões ainda não haviam aberto e haviam muitas pessoas que estavam ali para depositar as suas oferendas. E entre elas estava a viúva, a pobre viúva que viajou em sua caravana de sua cidade longínqua por 3 dias para chegar a Jerusalém no dia aprazado e ofertar. Ela, durante 3 anos, ajuntou essas moedas junto com sua neta, Rebeca, neta que ela criara porque sua mãezinha também enviuvara e posteriormente falecera de tuberculose. Então a viúva, que já por ser viúva lutava muito, porque ser uma mulher sozinha naquela época, tinha poucas opções de se autossustentar. Ou ela casava, ou ela se prostituía, porque os empregos formais eram muito raros. No caso da viúva, ela lavrava e vendia as suas verduras. E assim criou sua neta e elas foram na caravana. Rebeca chega para sua avó, que estava ansiosa, aquela ansiedade ali que o nosso companheiro relatou, ela estava ansiosa para a hora do portão abrir. E o portão se abriu de repente, mas ela falou: calma, vozinha, vamos aqui pelo lado para pegarmos um lugar melhor e tu não seres atropelada. E assim foi feito. Jesus, de longe, observou que ela depositou com as mãos trêmulas, porque aquilo era um sonho de uma vida inteira. Ela acalentou aquele sonho. E vamos ver, vamos nos situar, nos contextualizar. Ir ao templo, fazer a sua oferta, era uma demonstração imensa de fé. Era uma demonstração de fidelidade a Deus, conforme a religião da época. E ela fez isso. A velha senhora, de cabelos grisalhos, trêmulos, chega no gasofilácio, com gestos e voz gentis, deposita a sua oferenda e sai. E acontece que Jesus, vendo aquela viúva, colocou-a como exemplo máximo de humildade e falou da caridade que mais valia a pena, que é quando nós damos de nós mesmos. Aquela caridade que quase ninguém vê, que não caem holofotes sobre ela, que ninguém coloca em outdoor. É o serviço anônimo, o serviço do sacrifício, a verdadeira caridade, a renúncia. E essa avó, ela ensinou a essa neta todas essas virtudes, a não ser orgulhosa, a ter gratidão e ter fé profunda e alicerçada em Deus. Logo após, foram 3 dias de viagem e, como elas tinham pouquíssimas posses, as outras pessoas da caravana ficaram numa pequena e humilde estalagem. Elas não, se instalaram num carroção para que no dia seguinte partissem em viagem de volta para sua longínqua cidade. Só que quis o destino que naquela noite de céu límpido e brisa suave, um céu cheio de estrelas, a velha senhora se despedisse de seu corpo físico. E ela se despediu com um coração referto de gratidão por ter realizado seu sonho. Ao acordar, a neta a encontrou morta e um doce sorriso lhe estampava a face, já cadavérica. Os rituais para a dessecção de seu corpo foram rapidamente agilizados e logo depois da hora 12, da hora do almoço, eles se puseram de volta. A neta, obviamente, muito triste e alquebrada, e digo também com fome, porque não teve dinheiro para uma códea de pão, ia indo um pouco atrás do chefe da caravana, e como ia chorando, reflexiva, triste, eles se afastaram um pouco dela, e numa das vielas,
numa das vielas em que eles passam, com a caravana já adiantada, ela sente uma mão agarrar-lhes as vestes e arrastá-la para um canto escuro. E ela teve seu corpo vilipendiado inúmeras vezes. O seu algoz a largou ali e ela acabou passando a noite. E quando acorda no dia seguinte, dor no baixo ventre, vestes roupas ensanguentada, ela sai a se arrastar e se arrasta, e quando percebe, está de novo às portas do templo, que àquela hora da manhã ainda não havia aberto. Então Rebeca acaba adormecendo ali, porque a dor que sentia era muito grande e ainda era muito cedo. Mas de repente, naquele pequeno cochilo, naquela madorna, Rebeca sente um chute no seu ventre e dá um grito de dor lancinante, porque receber esse chute justamente aonde estava doendo muito. Vai-te daí, vadia, não vês que este é um lugar sagrado? Disse o guarda do templo de Jerusalém. E aí ela percebe que sem noção, acabou se acomodando na porta do templo de verdade. Então ela meio que se arrastando, se escorando na coluna, se levanta e ele diz: vadia, aqui não é teu lugar, vai-te por essa rua e anda até achar a última casa, de cor estardalhosa e de muitos enfeites bris. O que ele quis dizer enfeites bris? Enfeites de mau gosto, que brilhavam por demasiado. Vai-te para lá, porque lá é teu lugar. Rebeca, de pronto, não entendeu o que ele quis dizer, mas se levantou e ele olhou para ela com desprezo e jogou uma moeda para ela. Vai-te daqui, cadela. E ela se arrastou, mas como a avó a havia lhe ensinado a ser uma pessoa humilde e grata e agradecer por tudo que recebia, ela se curva e agradece a moeda, porque na realidade seu estômago ronca demais. Ela vai andando na direção que ele mandou, mas à frente tinha uma barraca e ela pega aquela moeda e compra uma códia de pão quentinho. E vai comendo aos poucos e andando. A rua era muito comprida e doía. Foi ajeitando as vestes do jeito que pôde. Pegava dali, pegava daqui, mas muitos a olhavam. Alguns cuspiram nela durante o caminho porque a confundiram com uma prostituta, assim como o guarda do templo. E Rebeca chega adiante da casa dita pelo homem. Era uma casa realmente pintada de modo estardalhoso. E aí ela bate. A serva olha para ela e chama a senhora da casa. A serva olha para ela como quem diz: mais uma infeliz que chega para avolumar o grupo das meninas da casa. E quando aquela senhora olha para ela e pergunta: qual tua história, garota? E ela lhe conta, entre soluços e lágrimas, a sua pobre história. Ela diz assim, é até uma ironia, quando eu leio isso eu fico rindo também. Nossa, não se tem mais sossego em Jerusalém. Nos dias de hoje, principalmente para as mulheres, todo cuidado é pouco. Isso tem mais de 2000 anos. E aí ela conta a sua história, mas a Rebeca ainda não tinha se dado conta que casa era aquela. E ela diz secamente: isso aqui é um prostíbulo. Nós somos mulheres da vida e nós damos prazer a quem puder pagar por ele. Não me parece que tu te enquadres neste perfil, mas quem sabe? E ela diz: senhora, eu realmente a lhe respeito, mas lhe peço abrigo porque acabaste de me dizer que lá fora não é seguro para uma mulher, mas não vim aqui para me prostituir. Peço-lhe que me dê emprego, algo para cozinhar, porque eu sou excelente cozinheira, algo para servir, um chão para esfregar, me dê trabalho. Olhe para mim, eu sou do campo, aguento o trabalho pesado. Mas a mulher ficou olhando para Rebeca e diz: não vai ser possível. À noite, se tu cozinhares, quando eu te mandar servir, tu vais ser assediada pelos que aqui estão, porque te vejo suja e fedendo,
mas você é belíssima. E realmente, Rebeca era uma filha judia muito linda, longos cabelos negros que brilhavam com o sol e profundos e imensos olhos azuis. Uma tez maravilhosa que mesmo suja chamava a atenção dos passantes. Ela disse, se você ficar, terei que arranjar para ti um disfarce, porque estou mesmo a precisar de quem lave, quem cozinhe, quem passe, quem perfume, quem sirva, mas vamos ter que arrumar um disfarce para tu. E assim foi feito. Logo as meninas chegaram e gostaram dela, sim, porque aquela vibração amorosa daquela menina de apenas 17 anos contagiava. E as meninas que viviam naquela casa eram sofridas e que chegaram ali mais ou menos com aquela idade, com os olhos tão cheios de sonho como ela mesma. Então elas se assenhorearam de Rebeca como se fosse uma irmã mais nova. E logo Rebeca se tornou sua confidente. Logo ela, tão novinha e tão inexperiente, se tornou a confidente daquelas mulheres. Então os dias foram se passando e Rebeca fez o melhor e fazia o melhor que podia. Para elas, apesar das moças se prostituírem, ela via para além disso. Ela via o ser humano, ela via as mulheres desiludidas, fragilizadas, compuscadas nos seus mais íntimos anseios femininos. E ela foi se tornando a grande conselheira. Então, com o passar dos dias, quando, porventura, a senhora lhe dava uma folga, Rebeca não folgava, porque ela fazia do trabalho duro a sua grande terapia, que amenizava a saudade da vozinha, que amenizava a humilhação do estupro, que amenizava o fato das pessoas, quando ela saía à rua para comprar os víveres para casa, a escoimarem, a cuspirem, porque, afinal de contas, ela morava num prostíbulo. Era dura a vida de Rebeca, mas ela fazia daquele trabalho uma seara de luz. Pois bem, certo dia, recebeu da senhora, por causa do banquete lauto que fez e dos serviços prestados, naquele dia a senhora ganhou muito dinheiro, beberam muito, comeram muito. Então a senhora deu-lhe uma moeda de prata e falou, amanhã tira o dia de folga. O velho anão que ficava no portão como segurança disse, o Nazareno está por perto a pregar. Você o conhece? Não. Então ele contou o que já tinha ouvido e ela foi. E passou. Mas antes ela disse, vou depositar esta moeda no gasofilácio, em homenagem a Deus, em homenagem à minha vozinha. E lá foi Rebeca para o templo, se ajeitou no seu manto escuro, cobriu os olhos e foi. Chegando lá, a pobrezinha depositou a sua oferenda discretamente. Aquela frágil criatura envolta nos véus cumpriu seu dever de coração. E o coração estava mesmo em festa. Seus olhos mal olharam a mulher. Ela foi lá e colocou no gasofilácio. E Jesus estava nas escadarias e a percebeu. E ficou olhando. E ele a reconheceu, apesar dos véus. Porque ele reconheceu a vibração. Ele reconheceu quem ali estava. E ele entendeu que aquelas roupas negras, aquele véu negro era um artifício que lhe ocultava as feições dos estranhos, mas o olhar de Jesus penetrou para além dele e ele enxergou aquela face bela e ele fez um comentário, chamou Pedro e fez o seguinte comentário, lírios de extrema alvura e doce perfume emergem dos charcos, querido companheiro. Em vão, os ventos e a chuva os balançam e os fustigam, neles tentando respingar a fétida lama. E, no entanto, eles continuam lá, belos e puros, altaneiros,
exalando inigualável aroma, alegrando e confortando os corações. Jesus comparou Rebeca a um lírio. E ele chega para Rebeca e fala para ela: vem comigo, hoje jantarás comigo porque preciso lhe falar. Sê bem-vinda entre aqueles que foram escolhidos para divulgar as verdades de meu Pai. Vem conosco, comerás do nosso pão, partilharás do alimento da alma. É chegado a tua hora, apesar da pouca idade e da suposta fragilidade, completar a missão escolhida por teu espírito na dimensão espiritual em que eu me encontro, completando um ciclo que se iniciou com o inevitável resgate e se consumará em radiosa tarefa. Não me entendes por agora, mas o futuro te reservará batalhas e profundas alegrias, se o quiseres. Vem, acompanha-me. Então, nesta fala de Jesus, primeiro, ele reconheceu a trabalhadora e a chamou. Segundo, disse para ela o resgate inevitável, e ele fala do resgate reencarnatório que ela teve ao ter seu corpo vilipendiado. Ninguém vem à Terra em missão, a não ser Jesus e raros espíritos. A maioria, por mais luminoso, por mais maduro espiritual que seja, sempre tem algo a resgatar. E ele disse isso para ela: o resgate foi feito, mas você tem uma tarefa imensa a cumprir, que cumprirás. Vem comigo. Mais adiante, eu preciso destacar, quando Jesus disse isso para ela, Rebeca sequer questionou. Ela tira o véu assim que chega na casa de Pedro, dando-lhes a conhecer seu rosto a todos, e fica com ele. Ela fica com Jesus o dia inteiro da folga e só volta para o prostíbulo no início dos trabalhos, alta madrugada. E acontece que todos lá, preocupados, pensando que havia acontecido novamente uma tragédia em sua vida. E as meninas correm, mas antes ela diz para eles: calma, eu encontrei o sereno e o doce Rabi, que deu ao meu coração os subsídios que faltavam para ser para vocês a irmã querida que vocês tanto necessitam. Por que ela diz isso? Porque Rebeca, apesar dos conselhos, apesar da amizade que fluía com as meninas, ela sentia que no seu coração faltavam subsídios para ajudar verdadeiramente aquelas almas que estavam com medo, aquelas almas machucadas, ulceradas de tristeza, de ódio por seus algozes, pelos homens que as maltratavam, usavam e jogavam fora, pelos fariseus que vinham de noite a essa casa, que era a casa mais rica da região, e que no dia seguinte, se passassem perto do templo, as mandavam chicotear. Todos esses sentimentos haviam naquelas criaturas. E faltava, ela sentia a ela, os subsídios morais para acalentar, para reerguer, para fazer com que essas criaturas emergissem do charco que em se encontravam. Então Rebeca volta e a sonhar com o mestre, passa aquele dia, faz tudo, e a partir daquele dia combina com a senhora, porque sabe que o mestre ficará por pouco tempo por ali. Combina com a senhora de acordar mais cedo, fazer todo o serviço e deixar tudo pronto antes da função da noite começar. E lá se ia Rebeca, junto do mestre, aprendendo. Ele ensinou as coisas do céu e da terra, os mistérios que não ensinou diretamente aos discípulos, ensinou e falava de reencarnação, de passado, de missão espiritual e do futuro para Rebeca. Ela lhe bebia as palavras com sofreguidão e guardava e se impregnava daquilo com carinho. Quando voltava, até os cães da rua iam atrás de Rebeca, porque ela estava referta daquela luz. E ela olhava para tudo e para todos com tanto amor que os animaizinhos iam seguindo Rebeca pelo caminho. Pois bem, certo dia, Rebeca
vai servir, né, como é usualmente, com seus véus, a um grupo de soldados romanos comandados por um belo general. Ela nunca, na sua tenridade, tinha pensado em relacionamento homem-mulher. Ela nunca tinha pensado nisso. Mas quando vai servir a bandeja e olha para os imensos olhos verdes do general que comandava aquele grupo, ela estremece. Deixa a bandeja cair e ele ralha com ela, ele puxa o véu, estás cega? E no que puxa o véu, a desnudando, tirando o seu rosto, mostrando a todos, ela sai correndo para a cozinha. E a senhora vira para o general, que ainda não estava totalmente bêbado, embora seus soldados já estivessem totalmente embriagados. O general se levanta e vai na cozinha e diz assim: ora, quer dizer que então é na cozinha que se esconde a mais bela flor deste prostíbulo? E a senhora, que foi atrás, se apressa a dizer que ela é só a cozinheira, que ela tem isso, que ela tem aquilo, e ele não dá ouvidos. Ele vira para ela: bem, já que é isso que está acontecendo e que eu fui responsável por acabar com o seu disfarce, vou levá-la comigo. Pega a Rebeca no colo, bota no cavalo e leva embora. Chega na sua casa, depõe ela em cima de um sofá, que eles chamavam triclínio, e diz para o criado: lava, dá de comer, trance seus cabelos e deixa ela trancada. E foi embora. 7 dias depois, porque ele voltou para a caserna, 7 dias depois ele volta para casa. E ela muito indignada em casa, porque realmente ela tinha nascido livre, ela nunca fora escrava. E ela pergunta para a escrava que toma conta dela, por que a mantém escrava? E ela: o Senhor acalma teu coração. Este Senhor não é dado a pegar mulheres à força. Aliás, ele destoa da maioria dos romanos. É um homem fino, um homem educado e principalmente é um homem bom. Confia, acalma teu coração. E ele volta para casa, tira 10 dias de folga. E nesses 10 dias, todos os dias, ele pede para a escrava para trazer Rebeca para ceiar com ele. E nesses momentos, ela fala de tudo que aprendeu com o mestre, sem, no entanto, se revelar cristã. Nesta época, o Cristo já havia sido crucificado e as perseguições já haviam começado. E ela se abstém de dizer que é cristã, mas passa-lhe seus conceitos elevados de respeito, de amor ao outro, de honra, tão elevados que ele fala: nossa, que flor é essa, judia, pobre, que encontrei num prostíbulo e que carrega dentro de si tão elevados conceitos morais. E ele, nesses 10 dias, se enamora completamente de Rebeca. No 10º dia, ele diz para ela que quer casar com ela porque recebeu uma proposta de voltar a Roma para ser senador, foi promovido. E ele pede para casar com ela. E ela diz: meu senhor, com tantas moças lindas e experientes, por que se interessais por mim? E ele diz para ela que em toda Roma ele não encontrou nenhuma que tocasse tanto o seu coração. Mas ela diz assim: eu não posso casar com o Senhor. Rebeca fala a verdade. E ela conta do vilipêndio, ela conta que conheceu Jesus, ela conta que é cristã. O engraçado é que ser cristã para ele não ligou, porque ele acreditava que os cristãos eram uma seita que haviam sido enfeitiçados por Jesus e que assim que passasse o tempo, todos iriam voltar ao normal. E ele colocou a crença de Rebeca nessa conta. Mas ele ficou muito mexido em seus brios por ela não ser pura, por ela não ser aquele lírio de pureza que ele pensava que ela fosse. E ela diz para ele assim: general, por acaso acreditas
que a pureza de alguém se encontra no corpo? Por acaso acreditas que meu corpo vilipendiado não tem honra e que meu espírito perdeu a honra junto com aquele vilipêndio? Eu mentiria se dissesse que o ocorrido não me envergonha, mas esse fato somente maculou a minha matéria indefesa e inconsciente, mas jamais maculou o meu espírito. Este continua livre e impoluto, pronto para o homem certo e com os sentimentos elevados. Calando-me diante de ti nesse instante, eu teria perdido a mais importante das batalhas, me aprisionando por toda essa existência na mentira desta hora. Então eu escolho a verdade mais uma vez e deixarei essa casa como eu cheguei. Porque tu não consegues relevar o meu passado. Então Rebeca confronta o preconceito do general e diz: eu sou pura, porque apesar de estar num antro de prostituição, o meu espírito permanece impoluto. Todas aquelas licenciosidades não me macularam a alma, e eu enxergo as pessoas que estão lá para além de tudo isso. Eu enxergo a alma daquelas mulheres vilipendiadas pelo teu poder, pelo dinheiro de tantos, pela religião de outros tantos. E ele se cala, mas naquele momento, tudo que Rebeca disse lhe calou fundo, e ele decide: casar-me-ei contigo se ainda me quiseres com tantos preconceitos. Quanto ao Nazareno, esqueça, isso passará. E assim foi feito. Rebeca se casou com ele, foram para Roma na semana seguinte, e lá em Roma, Rebeca, logo nos primeiros tempos, meu Deus, quanta licenciosidade, quantas almas vazias, quantas almas mortas, apesar dos corpos vivos. Nenhuma menção a Jesus ele fez, e a jovem também se calou. Mas o Cristo e os conceitos profundos que Rebeca carregava, jamais ela percebeu e encontraria guarida naqueles corações endurecidos, corações pétreos. Então, depois de muito meditar, mais um ensinamento, ela concluiu que aguardaria o momento em que o Messias resolvesse solicitar seus préstimos. Afinal, ele era o dono da seara e ela uma simples serva a seu dispor. Então, mais uma vez, esse espírito demonstra a sua maturidade, porque para não conturbar o seu lar nascente e prematuro, ela cala sobre o Nazareno, apesar dos seus ensinamentos estarem latejando na sua mente, no seu coração. E mais uma vez ela entrega ao tempo, o Senhor que ajeita todas as coisas, a hora de começar o seu ministério. Então ela começa a perceber que apesar daquele brilho todo, os enjeitados, aqueles a quem eles chamavam de plebe, sofriam de toda sorte de sofrimentos. Eram enjeitados, excluídos, adoecidos, miseráveis. E Rebeca possuía nos cofres do marido grandes somas. E com muito jeitinho e com muito carinho, era um remédio daqui, um vívere dali, uma roupa de lá, um emprego que ela arrumava para um jardim para outro. E ela foi começando o seu ministério com a consciência tranquila e fazendo aquela caridade sem alarde, mas constante. Sem alarde, mas constante. A caridade que dá com a mão direita sem que a mão esquerda perceba. E os anos se passaram, os filhos vieram, 3 lindos meninos, que ela ensinou a tradição religiosa paterna, mas nos momentos dos serões domésticos ensinava de Jesus, sem, no entanto, lhe dizer o nome. Mas todos os princípios foram incutidos naquelas 3 crianças. E assim, essas pequenas semeaduras foram cumprindo a sua missão. E ela foi aumentando o número daqueles que acreditavam e que seguiam os ensinamentos do mestre, porque a cada roupa que Rebeca ofertava, ela também ofertava o pão da alma. A cada comida, a cada remédio que ela levava, o pão da alma também era oferecido, e os seus inúmeros
foram sendo os números daqueles que elas foi trazendo para as fileiras do Cristo. Mas chegou a época em que Roma era comandada por Nero. Nero que mandou incendiar a cidade porque não gostava do jeito que ela foi erguida. Tinha desejos e sonhos megalomaníacos e viciosos. E esse irmão infeliz mandou botar fogo em Roma. E como estava na época em que tudo era culpa dos cristãos, ele achou muito providencial que os fanáticos por ele começassem a espalhar pela cidade que quem ateou fogo em Roma foram os cristãos, e começou a perseguição sangrenta. Eu preciso falar do seu marido senador. Seu marido, que não tem nome nessa história, era um homem decente, um homem que acreditava em Roma, nos seus valores, das suas fundações, dos seus luminares. Ele era um homem que pensava no coletivo. E vendo todo aquele derramamento de sangue, aquela infinita crueldade, aquelas coisas horríveis, aquele espetáculo sangrento, onde não havia decência, onde os invejosos delatavam os vizinhos para usufruir de suas coisas, onde se deu prosseguimento a uma série de licenciosidades, uma iniquidade imensa. O esposo foi ter com o imperador e lhe disse para ter comedimento e discernimento, porque suas ordens estavam sendo distorcidas, porque na sua inocência de cidadão probo, ele acreditava que todas aquelas licenciosidades estavam sendo feitas à revelia do imperador. O imperador acolheu a admoestação do senador e, quando ele saiu, mandou prendê-lo a ferros. Porque, na realidade, quem mandava fazer tudo isso era o próprio Nero. E então, o esposo foi jogado numa masmorra fétida, imunda, e falou impropérios. E quando eu saí daqui, e muito nervoso, mas acontece que ele foi colocado numa cela que ficavam, vamos dizer assim, os presos políticos ou os cidadãos romanos. E quando chegou de noite, coisa estranha aconteceu. Na cela da frente tinha um velho encarquilhado, feio, barbudo, fétido, e que tinha todas umas tabuinhas, tintas, martelos, e escrevia o dia inteiro. Mas quando chegou de noite, assim que trocou a guarda, o velhinho espantosamente disse: abra-te. E a cela se abriu. Não foi o guarda que abriu, a cela abriu ao comando do velhinho. E o velhinho olha para ele chorando ainda de raiva nesse momento e diz: vem, meu filho. Era Paulo de Tarso. Paulo de Tarso se juntou com os outros guardas no fundo de um salão imundo, lá nas masmorras mesmo, e pregou a noite inteira. E o senador, entre admirado e confuso, aprendeu e bebeu daqueles conceitos elevados que Paulo estava ministrando a todos, porque ele viu que ali foi entrando dentro da masmorra cidadãos romanos que eram amigos dele e que ele não tinha ideia de que eram cristãos. E ficou ouvindo a noite inteira. De repente, ele começa a ouvir das celas mais no fundo um cântico feminino. E essas vozes belíssimas cantavam. Eu não vou cantar, não. Mas elas diziam assim: Jesus, amigo de todas as horas, escuta o nosso canto de amor. Dá-nos coragem no testemunho, guia-nos na difícil hora da dor. Derrama sobre os nossos corações, Senhor, nossos corações vacilantes, o bálsamo da coragem, para que a senda nos seja menos áspera. Mestre, recebe-nos em teu seio e em teu reino, pobres criaturas que nós somos, mas que nos alegramos em te servir. E esse cântico singelo adquiriu conotações sublimes, mas, para espanto do senador, ele reconhece, dentre aquelas belíssimas vozes, a voz de Rebeca. Lá estava ela na masmorra, seria sacrificada na manhã seguinte.
Rebeca, Rebeca, diz ele. E ela lhe segura as mãos e ele diz: pegaram-te. Ele também mandou te pegar para me castigar. E ela diz: acalma-te. Paciência. Tudo passa, meu querido. Conheço-te muito bem. Sei que, embora jamais tenha aceitado Jesus em teu coração, és bom e generoso e abriga nobres e sinceros ideais fraternos. Você não é o culpado. Denunciaram-me, um daqueles a quem a gente dava remédio. Mas não te ligues a isso. O Cristo falou que seríamos abandonados por aqueles a quem fizéssemos o bem. E que éramos para fazer o bem sem esperar gratidão, sem esperar consolo, sem esperar pagamento. O Cristo me ensinou a servir porque é bom servir, a amar porque é bom amar. O Mestre me ensinou que todas as glórias e todos os pagamentos receberíamos como auréola no reino dele, que é o reino da luz e do amor. Não, eu não aceito, ele disse. Ela diz: aceite. O Mestre já falou tudo comigo, porque Jesus conversava com ela espiritualmente. Você não tem que morrer no circo, não é essa a sua missão. Quando saíres daqui a 3 dias, pegarás nossos filhos e irás para longe, e construirás uma casa e um reino para abrigar os infortunados. Eu vou dar meu testemunho, mas jamais penses que me apartarei de ti, porque a morte é uma mera passagem. Estarei contigo todas as vezes que fechares os olhos e pensar em mim. Estarei contigo todas as vezes que estenderes tuas mãos aos desvalidos da estrada. Coroarei nosso lar com a luz do Mestre todas as vezes que me chamares ao teu coração. E assim aconteceu. Rebeca consola o marido, já sabia o que ia acontecer, é sacrificada no circo romano. O marido pega Rebeca, pega os filhos que teve com Rebeca, sai na calada da noite com sua fortuna em caixotes, em baús, e se muda para o Oriente, para bem longe, para a região da Palestina. E lá constrói uma casa do caminho, e ele vive uma longa vida com aqueles filhos que casam-se com mulheres da região, mulheres também cristãs, e perpetuam os sinais do Cristo até os dias de hoje. Meus amigos, meus irmãos, esta é a história de Rebeca, e esse livro está coalhado de pequenos contos que falam da história desses primeiros cristãos que tinham como marca a coragem de entregar a vida física por amor ao Cristo. Nós que estamos aqui hoje reencarnados no momento da transição planetária, a nós é pedido como testemunho apenas confiar em Deus. Amar cada vez mais, sobretudo amar aqueles que estão conosco na caminhada. Perdoar sempre, servir sempre e não esperar o pagamento na terra, porque a terra ainda é um mundo de provas e expiações. E por enquanto, a única coisa que nós devemos esperar colher no nosso coração é a satisfação plena do dever cumprido, apesar da dor, apesar do sacrifício, apesar da renúncia. Porque nossas mãos estarão marcadas, não com os pregos da cruz, mas marcadas com os serviços prestados, com todo o coração que nós pudermos ofertar, no melhor que pudermos doar. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou ficar batendo palma sempre, ó. Deixa eu chamar.
Boa tarde, irmãos. É de um grande interesse quando nossa irmã vem falar de Rebeca. Sinceramente, como eu sempre digo, nós somos de fato educandos, porque tantas informações belíssimas que fizeram com que todos nós viajássemos por esse espírito de Rebeca tão desbravador. Ela começa, quando fala do gasofilácio, o gasofilácio era o local das moedas que se colocavam. Eu pensei que nossa irmã iria ficar por ali, sob o ofertório, e até vim fazendo umas rimas, já pensando, não, ela vai. Mal sabia eu que eu ia sair daqui com algumas coisas que eu nunca ouvi, ou que pouco ouvi, ou que tinha talvez esquecido. Mas ela fala sobre o ofertório, e aqui vai um primeiro sinal para todos nós. É a caridade sem fazer alarde. Ela descreve o sonho realizado da sua avó, onde desencarna com o rosto alegrado. Depois ela contou a passagem de seu dano físico, quando ela volta à porta do templo, literalmente à procura de um louvor. Deu até a impressão que vemos aqui, enquanto ela descrevia, aquela jovem de 17 anos, já estejando, de fato, à procura de amor, à procura de equilíbrio. E aí a nossa irmã nos descreve a moeda que ela compra o pão. O pão tem um significado forte para todos nós. Nós pensamos no nutriente físico, mas aqui a nossa irmã nos enfaixou do nutriente de nossa alma. A gente precisa, quando viermos à igreja, viermos alimentados do corpo físico e, se possível, os nossos pães psíquicos também, para que a gente consiga dividir, repartir, coisa que o movimento espiritista, infelizmente, anda só à procura de fenômenos, à procura de milagres, e tudo isso existe dentro desse repartir o pão, como a nossa irmã falou. Ela é acolhida na casa da vida. Imaginem uma jovem que tinha uma história para ser contada de outra forma. É comum entre nós, quando aqui, nessa instituição ou outra qualquer, estamos diante de um irmão ou uma irmã que, por acaso, foi ceifado parte da sua vida, foi ceifado o seu corpo, e quase sempre nós censuramos. Essa história contada hoje parece que é o que existe nas comunidades, na nossa cidade, no nosso país, pelo mundo afora. Mas é interessante também esses ensinamentos de Rebeca, que novamente ela recebe outra moeda, uma moeda de prata, e ali ela começa a ser de fato fitada por Jesus. E até fiz uma rima, recebe a moeda de prata na presença de Jesus, o gasofilácio feito de barro e lata, o milagre que se fez jus. Ela foi descrevendo à frente de Pedro, daquela comitiva tão próxima do Mestre, e quando ela destaca a sua face, ela expõe literalmente a perda do seu medo, e consegue ir mostrando já naquele colóquio, naquele diálogo com o general. Engraçado, a história não conta quem é o general. E a nossa irmã fala da pureza, da honra, mesmo o aparelho físico dela manipulado, mas a sua mente, o seu âmago intacto. Isso também é importante, que quando a gente adentra o movimento espírita, nós temos que nos modificar de dentro
para fora. Não adianta ter o conhecimento filosófico, científico, e se não conseguimos ter esse silêncio que ela descreve, essa mudez, essa presença do Nazareno, essa esperança de ser útil. Quase sempre, quando aqui a gente chega, é com o intuito de salvaguardar a nossa família, as nossas mazelas e máculas. Ela também nos falou dos 3 filhos que Rebeca teve com esse oficial. E ela fala em Nero. E quando ela começa a falar em Nero, ela chega em Paulo de Tarso. É o grande semeador que a gente tanto precisa estudar e ler. Paulo de Tarso, inclusive, foi por causa desse ponto que ela nos descreveu que ele foi martirizado. Nero culpa Paulo de Tarso como se fosse o que colocou fogo na cidade. Enfim, quando nossa irmã também nos acrescenta sobre Rebeca, que foi também martirizada junto com Paulo de Tarso, e que o seu companheiro, o general, agora um senador. E fica aqui uma dúvida: por que muitas vezes, por que Pedro negou Cristo? Por que o senador também não foi crucificado, martirizado? É necessário que a gente entenda que tem que se plantar para que se colha futuros cristãos. Assim como na lama cresce a flor de lótus, assim como a relva, que muitos de nós nem dá atenção e bola, é ali que alimenta os animais. Quando chegarmos aqui à instituição, como a gente sempre aconselha, pense em servir como Rebeca, pense em amar como Rebeca. Essa glória que nós procuramos, que é a nossa saúde plena, ela virá na proporção direta da nossa própria reforma íntima. Não adianta insistirmos em procurar salas de tratamento, não adianta fazermos curso, não adianta querermos ser médiuns sem primeiro sermos modificados. Aqui, do lado de Frei Luís, todos têm a oportunidade. Nunca nos foi perguntado de qual era a nossa religião. Do lado de Frei Luís tem bolsas que alimentam carentes, tem internos ou semi-internos, melhor dizendo, que ficam acolhidos todos os dias, mas ninguém pergunta se são cristãos, se são espíritas, se são judeus. Há muito tempo que eu não ouço uma palestra desse quilate. Nossa irmã é minha amiga pessoal, querida amiga, e essa amizade eu consegui aqui dentro do lar de Frei Luís. É interessante que também, quando vibramos, vamos nos aproximando de espíritos afins. Não que seremos dotados de grande envergadura moral, mas quando ouvimos o que ouvimos hoje, quando sentimos o que sentimos hoje, percebemos que não há um inferno e que o céu está perto da gente, só depende de nós próprios. Se viestes procurar ajuda, abra sua mente, sua alma de língua muda. Se há vontade em mudar, começa acolhendo, abraçando, ouvindo todos do vosso lar. Se teu problema é a algia e a agrura, nunca esconda-te na dor, na aflição, porque a lamúria distancia da cura. Se falhas na própria educação, vem para o templo, sem decorar o sermão, mas colocando-o em ação. Se reclamas da demora, já calculou os juros da tua mora?
se bate no peito ao afirmar: sou espiritista. Antecipa o que ouves, passas na tua vossa vista e bradas: espírita é cristão. Cristão ama o irmão. O irmão, o que há do ventre ou do coração. Do coração, não bate, nem apanha. Tudo por falta de atenção. Viva o presente. Esse teu grande presente. Graças a Deus. Obrigado. Antes de passar ao Dalton, eu quero agradecer a presença na mesa do Reginaldo, do Jorge e do Cláudio. Obrigado pela presença. E eu vou pedir agora o Dalton que faça as evidências, por favor. Uma boa tarde a todos. Tenho que endossar a respeito da palestrante, porque ela catalisou, trouxe pelas suas vibrações algumas presenças bastante interessantes. O plano espiritual sempre sabe antes de nós o roteiro do que acontece aqui, né? Os amigos pretos velhos cuidam da ambiência, cuida de todos nós, baforando aí as fumacinhas deles, fazendo uma limpeza psíquica em todos nós. Quando a gente entra para dentro do salão, já recebemos uma forte energia benéfica para a nossa saúde. Eu cheguei aqui um pouquinho atrasado, eu fui levar meu menininho ali, deitadinho ali no médico, e pensei de não dar hora de chegar, mas deu tudo certo, né? Fiquei bastante emocionado, né? Com as religiosas hoje. Eu pensei de não ter nem evidência, porque é uma coisa de vibração. 3 religiosas, né? Uma é a madrinha acho que de Frei Luís, se eu não me engano, espiritual, Frei Luís. Que nos causou grande emoção até agora.